o podcast onde exploramos as profundezas da mente, do espírito e das emoções humanas. Vozes do autoconhecimento. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, conhecedores, conhecedoras. Hoje, canal Vozes do Autoconhecimento, o primeiro episódio do podcast. O canal Vozes do Autoconhecimento, ele é especialmente criado para que você encontre aqui as melhores entrevistas, os melhores livros, as melhores informações sobre o autoconhecimento, para que você possa se desenvolver, inspirar e transformar. Meu nome é Alexandre Bodini, estou aqui hoje junto com meu amigo Claudinei Ferreira. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sandro. Bom dia, nossa diretora Patrícia, o Jefferson lá no áudio, o Alisson aqui nas imagens, né? É um prazer participar, fazer esse podcast com você, com o nosso mentor, né? Meu amigo e mentor Sandro Afonso. Hoje nosso convidado especial, Sandro Afonso. Inaugurando esse podcast, né? Tinha que trazer gente de peso, né? De peso e especialista em gente. Não, em peso maior acho que eu ganho, né? Mas especialista em gente, né? É um prazer, Sandro, ter com você aqui. Agradecer a todos que estão acompanhando aí pelo Instagram do Sandro, que estão acompanhando no YouTube. Fiquem ligados que eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. É sua, Xandão. Vamos lá. Bom dia, Sandro. Seja bem-vindo. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, inaugurando o nosso podcast. Fale um pouquinho mais sobre você, Sandro, para que a gente possa te conhecer. Aliás, Claudinei, muito obrigado por você colocar esse peso sobre mim. É um peso energético também, na mesma proporção, é um peso de alegria. Eu estar aqui, inclusive abrindo Vozes do Autoconhecimento, que é um podcast que vem trabalhar todo o processo de auto-olhar, né? Então eu amo o que eu faço, recebi esse chamado de cuidar de gente em 2000. Em 2001 eu me formo como trainer pela Carnegie Associates Inc., uma multinacional americana. E em 2004 eu fui um dos fundadores da Mastermind, na obra de Napoleão Hill, só que aí eu conheci o Enneagrama. Aí em 2005 eu falei, esse chamado eu vou ter que atender, não deu para recusar, até pela amplitude que ele trabalha, eu comigo, eu com o outro e eu engajado. E aí eu entreguei minha comenda de trainer e passei a ser terapeuta. E aí começa uma nova história. E claro que no decorrer do podcast a gente tem muito para falar acerca disso. Como eu cheguei até aqui, e para mim é uma honra não falar do Enneagrama, falar sobre ele. Legal, bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu conheço um pouco sua história é muito linda. Aliás, todo mundo tem uma história bacana, né? Da lona para a lona. Como é que é isso aí, Sandrão? Conta pra gente, Sandro. Parece que essa história é muito especial, hein? É a história da sua vida? É uma história é um recorte da minha vida. E quem pôs esse nome da lona para a lona foi Claudinei. E Claudinei, ele investe na empresa dele, junto com os sócios em autoconhecimento. E eu tenho o prazer de ter tido Claudinei, Alberto e Aldo como clientes há mais de 10 anos. E agora como amigos. E tantas pessoas treinadas lá. E aí, no último evento que nós fizemos com o grupo todo, eu contei um trecho da minha história. E o Claudinei, ele ouviu com o coração, resolveu fazer um storytelling da minha história, começou a gravar. Eu tenho o prazer de ser mentor dele. A gente começou a trabalhar em cima disso e ele colocou o tema. Falei, caramba, da lona para a lona. Eu sempre gostei de trabalhar paralelamente com o autodesenvolvimento, porque eu sofria da síndrome do impostor. Quem já ouviu falar? Sim. A síndrome do impostor não é aquele que mente sobre o que faz, é aquele que tem potência para fazer e não faz. Então ele fica muito mais no potencial, que é uma potência virtual, do que na potência real. Aí ele busca fora o que ele quer ensinar. E na verdade já está dentro dele, se ele transformar a vida dele num treinamento. E eu fiz esse caminho e paralelamente fui empresário. E para mim é muito, para outros é pouco, mas 25 funcionários não foi nada fácil. Quando minha filha Maria nasceu, eu sou casado com a Karina, psicóloga, e tenho uma filha que chama Maria, com 9 aninhos. Nos 3 primeiros anos dela, estava que nem um maluco na fábrica. Aliás, um beijo para as duas, né? Que eu conheço as duas, maravilhosas. E com certeza estão acompanhando. Obrigado, queridas. Então aí eu falei, meu sonho era casar e ter uma filha. Eu tive a Maria. E eu vi ela crescendo na cama, deitada.
Eu falei, eu não posso fazer isso comigo. Eu tomei uma decisão, eu falei, amor, nós vamos terceirizar o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa fábrica, vai doer. Não só financeiramente, emocionalmente. Você está comigo? Claro. Que ela falou sim. E aí eu fiz todo um processo de terceirização. Baixei todos os funcionários, paguei todos os funcionários em 3 anos. Não tem uma ação trabalhista. Eu falei, vou fazer a coisa certa, porque eu quero ter qualidade de vida. E na migração eu terceirizei a empresa. E nesse processo sobrou o caminhão e uma lona. E eu entreguei o caminhão. Só tinha o caminhão, que eu fazia uns fretes de vez em quando. E eu terceirizei, mas o serviço não tinha a quantidade que eu precisava para me sustentar. E aí o seguro pegou o caminhão, que era o caminhão era uma garantia real, né? Então ele pegou o caminhão de volta. Eu falei, peraí, deixa eu pegar essa lona. Uma lona de caminhão, essas lonas beges, né? E eu peguei essa lona e guardei em casa. E aí um belo dia, eu voltando a dar treinamento e desenvolvimento pessoal, eu peguei esse livro aqui, do Enneagrama, e eu falei, o que eu preciso? Aí ele falou, você já tem uma lona. Algo veio para mim e falou, você já tem uma lona, o que você vai fazer com ela? Eu fui num amigo chamado Marco, falei, Marco, corta essa lona e desenha o Enneagrama para mim. Ele fez isso, num tamanho grande, cabe nessa sala aqui. E eu passei a pegar essa lona, pôr nas costas e dei a volta por cima, trabalhando com o Enneagrama e essa lona. E sem nada, sem data show, sem nada. Até mostra você trouxe aí um QR Code, né? Para que as pessoas vejam como que é o desenho, essa mandala, né? Mandala sagrada do Enneagrama. Essa mandala, não sei se dá para ver dali, tá, né? Aqui então, são os 9 perfis do Enneagrama, né? Traço, perfil, personalidade. Mas aí eu vou deixar pro Xandão tocar a bola aí, que ele tá num nível mais superior que eu no Enneagrama. Vamos lá. Então, Sandro, o Enneagrama, parabéns pela sua explanação em relação à sua vida. E realmente é aquilo que eu desejo nesse canal. Trazer pessoas que se desenvolveram, mas que inspiram. E levem a transformação para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que estão assistindo. Então, esse é o meu desejo. E tenho certeza que o Enneagrama é uma ferramenta muito especial, como você disse. O que você poderia me falar sobre o Enneagrama como uma ferramenta de propósito de vida? Essa pergunta, ela é muito mais do que excelente, não dá nem para qualificá-la. Porque todos nós, já antigamente, se buscava o propósito de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Aí Sócrates, no templo de Delfos, ele fala, conhece a ti mesmo. Depois vem outros filósofos, como Santo Agostinho, e completa essa primeira frase de conhece a ti mesmo. Ele fala, conhece a ti mesmo, desperta-te e transforma-te. No despertar tem a aceitação. Então, conhece-te, aceita-te e transforma. E o Enneagrama, ele vem ao encontro disso. Só que o Enneagrama, ele tem uma questão que eu costumo dizer que é uma bênção e uma maldição. Porque ele é tão assertivo que ou você ama ou odeia. E muitos ficam apáticos no processo do Enneagrama. Ele veio numa questão espiritual. Em 1970, no Arica, que é no Chile, ele foi apresentado, né, nesse instituto. E lá estava Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo. E aí ele entende isso, tem autorização de ministrar e leva para os Estados Unidos. Aí propagou. Mas o responsável por isso foi George Ivanovich Gurdjieff, um armênio russo, que olhou para Dante Alighieri e falou assim, caramba, tem 7 pecados capitais. E essa ferramenta pode se encaixar. Eu só preciso arrumar mais 2. Eu vou inventar 2 pecados? Nice! Não. E aí, claro que ele foi iluminado, era um Sophie, né? Ele teve toda uma inspiração e uma entrega, que aí 7 mais 2 dá 9. Encaixou, estava esperando. Além do 7, tem 2 estados de consciência, medo e engano. Aí ele encaixa. E quando ele vem, ninguém consegue parar o Enneagrama. Então ele pode ajudar na sua e na minha vida pessoal. Pode ajudar na sua e na minha vida profissional. E pode ajudar na sua e na minha vida social. E ele tem uma questão muito forte de entendimento teórico, de conexão, de sentir e de prática. Pena que a grande maioria, nessa estrada minha de mais de 20 anos, fica só aqui. E uma parte menor quer sentir o Enneagrama na sua vida. E aí outra parte são aqueles que são apaixonados, como você, Alexandre e eu. Aí nós somos alcançados para poder levar essa ferramenta. E como que a pessoa identifica
o seu traço de perfil de personalidade? Isso é fácil? Eu dependo de algum questionário? Como que funciona isso? Me fiz essa pergunta por muito tempo e eu tinha que ficar sempre intermediando a pessoa a descobrir. Stanford University tem 10 princípios e 10 princípios éticos do Eneagrama. E um deles é não dizer o perfil da pessoa, fazer com que ela descubra. Por que eu citei Sócrates? Porque é uma questão, o Eneagrama, a mãe de Sócrates era parteira. Então, e aí Sócrates falou assim, perguntaram, o que você faz, Sócrates? Ele falou, minha mãe era parteira, trazia a vida. Eu, através das perguntas, trago respostas que estão dentro de você. Olha só. Ele usava essa metáfora. E o Eneagrama é assim, é o prompt do ChatGPT, que o principal está na pergunta, não na resposta. E na filosofia, a resposta não é muito legal para o filósofo. Né? O filósofo não existe ponto final na vida dele, existe ponto e vírgula no máximo. Sim. E aí, então, eu consigo olhar para o Eneagrama e fazer um processo de autoconhecimento. Eu criei uma ferramenta em 2018, um cara de TI, distraiu da minha mente tudo. Ele amava o Eneagrama, já era a 10ª reunião e ninguém conseguia entender. E ele fez um software, então as pessoas calibram lá e se identificam. Mas não é fácil identificar. Sim. Porque através do signo você vê a data de nascimento. O Eneagrama não é só a data de nascimento, é o seu comportamento. Então existem ferramentas para você descobrir pelo menos quais são os 3 perfis que você navega com mais naturalidade. Correto. E a partir do momento que ela se identifica com esse traço de perfil, ela buscando o propósito dela, ela vai caminhar para algum outro perfil? O objetivo é caminhar para algum outro perfil para o seu desenvolvimento? Aliás, essa pergunta ela é pontual porque você estuda o Eneagrama, então você sabe como é esse movimento e obrigado pela pergunta. Sim. O Eneagrama era usado pelos essênios, Pitágoras, sumérios para processos de autorrenovação, tinha nada a ver com autoconhecimento. Esse processo de autorrenovação, o Eneagrama faz um movimento, né? 1 para o 4, 4 para o 2, 2 para o 8, 8 para o 7, 7 para o 5, né? 5 para o 7 e o 7 para o 1. Depois tem um triângulo dentro. O processo de autorrenovação é o movimento do Eneagrama. Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente faz movimentos. Por exemplo, o que me estressa? Às vezes é como eu estou vendo o outro e eu vejo em mim uma parte do Eneagrama. E aí, na verdade, o inferno sempre é o outro, né? Porque ele me dá a oportunidade com o meu neurônio espelho, quando eu falo, eu não gostei do que você falou, e você me afetou num tanto. E aí eu estou vendo uma parte minha em você. Sim. O Eneagrama te mostra essa luz. Aí a gente se assusta com isso. E alguns correm disso. Sim. E outros abraçam isso. A diferença entre enfrentar e fugir, né? É um estudo muito profundo entre a escuridão e a luz, né? Onde você mergulha na escuridão para enxergar esse ponto de luz na direção do seu autoconhecimento, buscando realmente o seu desenvolvimento para que você se encontre com a sua essência. Eu posso dar um exemplo aqui prático? Sim. Uma pessoa perfeccionista tem o vício emocional da raiva. Então ela tem raiva, às vezes ela própria não está à altura das suas expectativas. Ou ela tem raiva do outro. Pega as piores do 4, fica atrás. Você é perfeccionista. Sinto muito falar essa verdade sobre você, às vezes eu nem te conheço, mas a gente sabe sobre comportamento. Mas é importante lembrar aqui, Alexandre, Claudinei, que nós somos únicos, como a nossa digital. O Eneagrama traz um comportamento. O programa nosso que eu desenvolvi ao longo desses anos chama Território dos Autênticos. O Claudinei participou diversas vezes. E levamos para sua empresa, inclusive, né? E no Território dos Autênticos a gente trabalha a autenticidade. Eu digo assim para o grupo, Alexandre, eu vou te colocar num lugar com o objetivo de tirar você de lá. Sim. Então o Eneagrama te coloca num lugar, mas o seu objetivo é sair dele. Exatamente. Sandro, hoje com o Eneagrama, que é uma ferramenta muito especial que você tem trabalhado e levado essa possibilidade do autoconhecimento na área da espiritualidade. A gente não fala em religião, né? É muito mais amplo que religião. Não é religião, é espiritualidade. Você tem como contar um pouquinho sobre isso?
Esse é um assunto que era novo para mim, Alexandre, eu não tinha assumido essa parte. Eu, como terapeuta, sempre gostei do comportamental. Eu fiquei por anos ministrando de forma comportamental. Há 5 anos, o Claudinei, quando fez o programa, ele recebeu de forma comportamental. E agora ele participou dessa transição. Ah, você não faz mais de maneira comportamental? Claro que faço. Só que aí eu alcancei um outro nível. Porque eu disse sim. É uma responsabilidade muito grande tocar a alma de alguém. E eu sempre tive medo disso. E aí eu disse sim, porque eu acho que eu estava pronto para começar. Então, a parte espiritual do Enneagrama, já está comprovado que nós temos inteligências como emocional, inteligência prática, cognitiva, inteligência comportamental. Agora, a inteligência espiritual já está comprovado neurocientificamente que ela existe. E aí, eu estudando sobre isso, eu falei, então eu posso encontrar uma maneira de trabalhar a espiritualidade do Enneagrama. Só que aí o meu sim foi muito complicado, porque eu precisava viver um processo dos meus pecados capitais, não vícios emocionais. Em termos comportamentais, nós falamos em vícios emocionais. É um vício comer açúcar, é um vício ter raiva por perfeccionismo. É um vício por prestativo, o orgulho dele. É um vício beber alcoólico, outras coisas. E a gente vicia no nosso perfil. E aí eu entro nessa esfera. Um tempo para cá eu venho alcançando outros níveis de entendimento. E nessa mudança, uma ponte, eu deixo de ser o mensageiro e peço para ser mensagem. Aliás, eu deixo de ser mensagem e peço para ser mensageiro. Filosófico isso, mas muito forte na minha vida. E aí é como se eu pegasse o meu conhecimento, tudo que eu estudei, experimentei, vivenciei de forma empírica, e eu pedisse para que eu recebesse a sabedoria para a entrega. Acredite ou não, eu não acreditava nisso. Minha entrega ficou exponencialmente melhor, porque ela chegou num campo sutil que eu não alcançava com os meus trabalhos terapêuticos. Perfeito, muito bonito isso. E tenho certeza que seu trabalho ele é efetivo. Ele é efetivo, porque você é validado todos os dias. E quando você apresenta o Enneagrama, você o faz também algumas lives de quarta-feira, é isso? Conta um pouquinho sobre essas lives e parece que tem alguma coisa de um livro chegando por aí. Tem. As lives é uma linha editorial que se chama Momentoria, só que é uma mentoria no viés cristão. Eu assumo então essa posição espiritual, então chama uma mentoria cristã para nos ajudar a alcançar níveis de mentalidade e espiritualidade. Então, nas quartas-feiras, às 7h30, no meu canal no Instagram, eu falo sobre isso. Vida, carreira e negócio. É apaixonante. E então, nesse momento de transição da história que eu contei, da lona para a lona, eu precisava esvaziar meus conteúdos. Eu criei o Bom Dia com Analogia. Todas as manhãs eu abria meu celular, eu acordo muito cedo, 4h44, e saía gravando conteúdo. E comecei a gravar no Instagram, Bom Dia com Analogia, todos os dias. E gravei um monte de conteúdo, pus no canal do YouTube e tal, não sei o quê. E aí virou livro agora. Já passei de 50% da escrita. Bom Dia com Analogia. São várias séries. E essa primeira série vai se chamar Quem Mordeu a Minha Maçã. E quando é o lançamento? Novembro. E divulga aí também o seu Instagram para que as pessoas possam começar a seguir você. E você está sempre postando esses vídeos maravilhosos. Divulga aí para o pessoal. @Sandro Afonso com 2 Fs. Sandro Afonso Oficial. E aí no livro, Quem Mordeu a Minha Maçã, é profundo e não veio da minha mente. Quem alcança isso? Quem está assistindo aqui alcança o que nós estamos falando. A maçã no sentido da origem, no sentido do pecado, no sentido do movimento. Quando você morde algo, falta um pedaço nesse algo. E aí eu discorro acerca disso. E coloquei um subtítulo: A reflexão nossa de cada dia nos dai hoje. Perfeito, muito bonito. Olha que bacana, né? E sempre foi falado que a árvore da maçã era a árvore do conhecimento, né? E a gente, eu acho que vai passando o tempo na nossa vida, principalmente depois que você passa dos 50 ou 200, vamos dizer assim,
você quer buscar a felicidade, né? Se relacionar melhor com as pessoas. É lógico que os boletos vêm, né? A gente tem que pagar os boletos, não temos que vender, né? Nós temos que trabalhar, evidentemente. Mas eu acho que hoje, com essa tecnologia que existe, as opções que você tem pelo próprio ChatGPT que faz tudo para você, hoje as pessoas elas têm que conhecer gente, né? Entender as pessoas, né? Entender os amigos, entender a família, entender seus funcionários, entender para que você possa se conectar e viver prazerosamente, né? De felicidade, de sim, ser aquela coisa benéfica. Não quero falar com esse cara. Nós precisamos, o ser humano desde 10 mil anos atrás sempre viveu em sociedade procurando se encontrar, né? Qual que é o prompt? Essa pergunta é provocativa. Qual é o prompt? ChatGPT hoje, né? O que interessa é a pergunta, né, Alexandre? Como você melhor perguntar, você terá a melhor resposta. Pergunte a si mesmo. Se autoconheça. Conhece a ti mesmo. Fundamental. Forte, né? Fundamental. E agora, a gente está no processo de evolução da inteligência artificial. Ela pode ser uma evolução boa ou não. Depende de como a gente vai lidar, né? Que é o AGI. O AGI, ele pensa por si. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Se ele entender por si só que está faltando clipes no planeta, ele precisa de um material X, ele com a sua autonomia, hipoteticamente, que pode ter no futuro breve, ele vai tirar ferro ou o material que o clipes usa de outras energias. E se continuar produzindo o clipe, porque ele entendeu que o clipes é importante, ele vai tirar do humano. Claro que é uma cena hipotética, mas se há uma possibilidade de pensamento, pode ser que haja uma possibilidade de acontecer. Nós sabemos disso, né? Então, quando eu entrei em contato com a inteligência artificial, eu falei assim, peraí, o segredo está na pergunta. Então, quando a gente faz a pergunta certa, como eu posso crescer definitivamente como pessoa? Quando eu invisto muito mais em como fazer melhores perguntas para mim. E quando eu encontro a resposta, ela é efêmera, ela não pode ser definitiva. Você mudou de ideia, Sandro Afonso. Graças a Deus, obrigado, que eu mudei de opinião. Não mudaram os meus valores, mas as minhas opiniões eu quero que elas mudem. Eu me provoco, Sandro Afonso. Como dizia Raul, né? A metamorfose é ambulante, né? A gente muda as ideias, as convicções com o passar do tempo e até se relacionando com as pessoas. É normal, isso é ótimo, né? E a ideia é justamente do nosso canal fazer a provocação para que você busque isso, que você enxergue que há a possibilidade do autoconhecimento. Isso é extremamente importante para si mesmo, como para todos aqueles que estão à sua volta, seja a sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Então eu entendo que o Enneagrama foi um tema muito especial porque a gente pudesse trazer aqui. E acredito que o Sandro tem muita coisa para falar do Enneagrama, mas muita coisa, porque ele é muito amplo. A gente entraria em asas, instintos. Para quem estuda Enneagrama, sabe que vai muito além, né? Mas o nosso tempo também não é tão grande assim hoje, nesse momento, para a gente poder tratar de todo esse assunto. Mas eu acredito nisso e tenho a convicção de que estaremos produzindo um novo material, né, Sandro? Fica aqui um convite para a gente poder fazer uma live sobre esse assunto. Exato. Em algum momento que você nos dê essa oportunidade, para que a gente trate do Enneagrama com algumas outras nuances, para que as pessoas entendam o quanto ele é importante na nossa vida. E até, só para realmente até dar um pedacinho para as pessoas aí, o Sandro fez muitas viagens pelo mundo, né? Buscando lá atrás, ele que gosta de história, né? E é uma ferramenta que deu-se esse nome agora no século XX, mas é uma coisa que o ser humano busca o autoconhecimento lá atrás, né? Como ele disse, os sumérios, os astecas, os incas, né? Todo mundo busca de onde vimos, o que devemos fazer e para onde vamos, né? Então fiquem ligados sempre no Vozes do Conhecimento, né? Do autoconhecimento, porque vão ter mais entrevistas com o Sandro, onde vai contar essas viagens no mundo e vai trazer muita coisa bacana para nós. Sandro, queria te... Olha só. Hoje. Opa! Hoje nós temos aqui a nossa
caneca especial de lançamento, Voz do Autoconhecimento, com o nosso tema, desenvolver, inspirar e transformar. Então, Voz do Autoconhecimento fica aqui, o nosso presente para você. Muito obrigado. Eu recebo com muito carinho, muito amor. E meu próximo café amanhã cedo vai ser tomado com ela. E que ela seja sempre cheia de boas energias e muito Muita amor, água, muito carinho e muita água. Água limpa, água limpa. A água é a principal. Nós somos feitos 70% de água, Mas né? é? Nós devíamos beber só água. A água, ela cura. Ela cura. Obrigado por lembrar. Vamos fazer até um tintim com essa estreia Saúde. desse primeiro episódio. Agradecer a equipe, a nossa diretora, a Patrícia, o Alisson aqui nas imagens, como dizia Datena, né? Como diz Datena. O Jefferson lá no som, melhorando a nossa voz cada vez mais. E é isso aí. Muito obrigado, Claudinei, por estar aqui do meu lado. Eu que agradeço, aguentar esse cara Pentelho Santos, já me aguenta muito tempo. Iniciando esse podcast. Tenho certeza que esse é um pontapé inicial, como eu disse, né? Todo jogo tem que começar em algum momento. Então, iniciado o jogo, e assim que nós vamos realmente conduzir da melhor maneira vários assuntos a respeito de Enneagrama, sobre Reiki, energia vibracional, Bacana, PNL. Bacana. Se algum momento você tiver um assunto relativo a PNL, eu gostaria de te ouvir, porque eu tenho certeza que a gente terá bastante assunto aí para poder tratar a respeito. Você me falou no início que você ia lançar um desafio para mim. Não sei se é pertinente eu falar isso agora. Vamos lá. Ah, você ia lançar um desafio para mim? Não, eu. Essa eu não tô sabendo. Gente, essa posso eu não tô falar? sabendo. Pode. Ele me fez uma pergunta nos bastidores ali. Ele falou... Eu falei, qual o perfil do Enneagrama? Eu não conhecia o Alexandre, conheci hoje, pessoalmente. Sim. Né? Só pelas redes sociais. Eu falei, Alexandre, qual o perfil do Enneagrama você identificou? Ele olhou para mim e falou assim, eu não vou dizer, eu vou perguntar depois para você no final do programa. Você esqueceu? Não esqueci. Não? Você ia perguntar, mas antecipei? Não, tá ótimo. Momento oportuno, momento oportuno. Agora... Eu me identifico com 6. Traço Mas não era perfil. pra eu descobrir? Mas era um desafio. Não entendi Mas, nada. ó. Sabe como é que eu descobri o perfil dele? É porque ele já tava sacando. Na hora que ele falou assim, você gosta do 5, é vizinho do 6? Já sacou. Ele me ensinou uma ferramenta de memória numa das minhas, eu acho que na segundo dia de mentoria, alguma coisa assim, que é muito legal que nós vamos trazer. Para você que esquece de tudo, é uma ferramenta muito legal de memória, tá? É uma coisa que a gente não tem, mas tem muita coisa bacana. Mas a memorização não tem a ver com a identificação do perfil. Sim. Quando a gente olha, tem muito tempo com a ferramenta, né? A gente toma muito cuidado. E não dizer o perfil para a pessoa, mas quem é iniciado no Enneagrama, a gente pode conversar acerca disso. E no meu processo investigativo com ele, porque o meu perfil é 6 no Enneagrama, e aí eu pergunto, você gosta do 5? Porque, né, a esposa dele é 5. Sim. E aí eu digo, lógico, ele falou, sim, eu gosto. Aí ele me fala. Sabe fazer festa. Aí eu digo assim, o prompt, né? Eu O falei, claro que você gosta, o 5 é vizinho do 6 e o 6 do 5. E aí ele fez assim, quando ele instalou a pupila, ele falou o perfil dele para mim, o qual eu desconfiava. Através do corpo, do jeito, O 6 ele tem por si só, gente. Sherlock Holmes, você ouviu falar? Sócrates, você ouviu falar, o filósofo? Os filósofos têm mentalidade de perfil 6, porque o que vale é a pergunta. E ele é chamado carinhosamente como o questionador do Enneagrama. E ele, o 6, 5, 6 e 7 são os perfis do medo. Aí tem 8, 9 e 1 são perfis da raiva. O perfeccionista encaixa aqui também. E aí o 2, 3 e 4 da imagem. O 8 é perfil Pablo Marçal, que eu pus um vídeo, inclusive, eu curtiu, te marquei lá. Eu acho bacana que você coloca algumas pessoas que são Famosas, conhecidas, famosas, e a Isso. gente realmente vê que tem tudo a ver. E dá para explicar exatamente como funciona. Então, Pablo Marçal, perfil 8 do Enneagrama. Então, ele tem toda uma energia ativa, tem uma raiva, e ele está na luz, né? Depois ele entra para a questão prática, e aí ele vem para o emocional, que é reprimido. Então, por isso que ele é forte no campo de batalha. E tantos outros, né? Os gladiadores, por exemplo, tinha energia 8 do confronto, né? Por isso que eu digo, o autoconhecimento e a utilização do Enneagrama, quanta coisa que a gente pode extrair dali, nesse simples olhar que você trouxe aqui, a respeito de um personagem que hoje é muito comum aí na mídia,
como que ele é representativo em relação a um traço de perfil. E como isso pode nos ajudar a identificar as coisas boas e as coisas não tão boas a respeito do perfil. E olha só para você, entre lá no Instagram do Sandro, porque o Sandro é um excelente ator. Ele se veste como um perfil X do Enneagrama, né? E ele também atua como mentor, né? Como terapeuta. Então ele que faz tudo. Ele se veste, interpreta, depois ele vai lá como Sandro, também depois ele junta as imagens, ele faz tudo isso aí. O cara é fera. Ator, eu falei para ele que inclusive ele tem que fazer o curso de rádio, né, para poder realmente, porque ele já tem condição até de ter um programa para poder falar de gente, né? É isso aí. Bom, obrigado, gente. Olha, o nosso podcast hoje, o episódio está finalizando. Quero agradecer de coração, Sandro, pela sua presença. Espero que os nossos conhecedores e conhecedoras tenham tido a oportunidade de entender um pouquinho mais do Enneagrama, mas que tenha ficado esse gostinho do quero mais. Então teremos mais outros episódios, lives, nós vamos compartilhar essa informação. Você que está em nossa casa, fale... É o Jô Soares. Você sabe que eu vou dar um presente para quem segue Vozes do Autoconhecimento. Se puder colocar depois na edição, lá no perfil, um link para grupo de estudo que eu tenho gratuito. Eu muito entrego bom. Isso gratuitamente, tá? O seu perfil, como você é. Você entra no grupo do WhatsApp, você põe o link lá. Vamos colocar e é um o presente. Link. Você entra nesse grupo, é um grupo bem seleto. Para quem gosta mesmo. Se você não gosta, por favor, poupe seu tempo. Sim. Mas se você gosta, chamou atenção, eu vou identificar o seu perfil junto com você gratuitamente para te ajudar. Muito obrigado por esse presente especial. Nós vamos divulgar sim. Vamos divulgar. Muito obrigado. Pessoal, hoje está finalizando, mas com o coração cheio de alegria e muito feliz, né, Claudinei? Sim. Agradecer o professor Júnior, aos meninos e meninas aqui da equipe. Muito bacana mesmo. E agradecer você que está aí nos vendo, né, nos ouvindo. Esperamos que tenhamos passado conhecimento para você de uma forma um pouco lúdica, um pouco prazerosa. Muito obrigado. Um abraço, então. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo do gordo. Tchau, gente. Tchau.